Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver as últimas informações do tricolor paulista, do São Paulo, que hoje vai enfrentar o time do Flamengo às 9h30 da noite. Ficou interessado? Quer saber tudo o que a mídia está falando a respeito dessa preparação do São Paulo, desse confronto contra o time do Flamengo dentro da Vila Belmiro e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que no próximo vídeo a gente vai estar mandando um salve em especial aqui para vocês. Então, quer isso? Então comente rapidinho aqui a cidade e estado de onde vocês estão falando, que no próximo vídeo vocês vão receber um salve. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. E agora, Cicinho, São Paulo é o assunto. São Paulo. Alguns desfalques, o DM continua cheio, mas o problema maior é enfrentar o bom time do Flamengo. Treino aberto para a imprensa em véspera de jogo é coisa rara nos tempos atuais. Mas, pela movimentação que pudemos acompanhar, é difícil desvendar alguma coisa da escalação do Crespo para encarar o Flamengo. O que deu para ver foi a recepção do elenco para o Cédric, que chegou um pouco atrasado para a atividade, e um bobinho bem descontraído para aquecer. E aí foi só a movimentação começar para valer para o nosso acesso terminar poucos minutos depois. Meia hora. Esse foi o tempo que os jornalistas puderam permanecer no CT do portão para lá. Mas quando o bicho pega, os coletes são distribuídos e o Crespo posiciona a equipe em campo, aí não tem como. Câmera e microfone é da porta para fora. Mas a gente sabe que o treinador argentino terá Luciano de volta, livre de suspensão, para formar dupla de ataque com Lucas Moura. Voltar a marcar depois de um tempo, sempre sentimento maravilhoso. Vamos que vamos, tem muita coisa ainda pela frente, vamos embora. São Paulo é sentimento. Outro que está de volta é o lateral direito Mike. E o Cédric, mesmo um pouco atrasado, conseguiu participar normalmente da atividade, recuperado de uma fratura no dedo do pé. Na zaga, Alan Franco está suspenso, assim como o lateral esquerdo Enzo Dias. Com isso, Patrick é o único jogador da posição à disposição de Crespo. Um provável São Paulo para encarar o Flamengo hoje na Vila deve ter Rafael no gol, Ferrarese, Arboleda e Sabino na zaga, com Mike na ala direita e o meio-campo formado por Pablo Maia, Bobadilha e Marcos Antônio e Patrick do lado esquerdo. No ataque, a dupla formada por Lucas Moura e Luciano. Equipe que corre no joga nunca mal. Você tem que correr. Y si corre, es difícil jugar mal. Después, con talento, podemos llegar, sí. Y cosas boas acontecen. Entonces, ahí, fechadinho, como team, como grupo, ahora recupera a gente. Tenemos ainda 2 jogos en 5 días. Tengo que recuperar energia, ok? Cicinho, pensando no Flamengo, tem alguns problemas, mas tem um elenco muito recheado. Como você escalaria o São Paulo? Você seguiria essa escalação? Mudaria alguma coisa? Tem alguma proposta para o Hernan Crespo? Olha, a proposta é casinha fechada mesmo, porque o Flamengo dispensa comentário na questão ofensiva e defensiva também, né? E o São Paulo, no esquema 3-5-2, os laterais, o Mike até apoia um pouco mais, mas o Patrick já tem mais essa questão da dificuldade. Então eu não teria problema nenhum em optar pelo Luiz Gustavo ali no lugar do Sabino e o Sabino na esquerda ali para bloquear realmente o ataque do Flamengo. Você transformaria um 3-5-2 aí, mas o lado esquerdo mais assim, protegido, alto, mais forte, mais protegido. Então era a única alteração que eu faria e o resto tô de acordo, sim. E a volta do Luciano? O Luciano é o homem-gol do São Paulo, né, Renato? Luciano e outra, em jogos grandes, decisivos, o Luciano tem aparecido bem, né? Ele deu uma oscilada essa temporada, mas é o homem-gol do São Paulo. Contamos também, né? O São Paulino conta com a boa atuação do Lucas Moura, que está voltando no seu ritmo de jogo. Então, é um São Paulo diferente daquele primeiro jogo na qual o Crespo deu a declaração que não é sempre que... ainda bem que não enfrenta o Flamengo todo dia. Então, é uma condição diferente. Vai enfrentar agora. E outro vai contar muito com o torcedor ainda, de outros times. Então... E hoje é na Vila Belmiro. Pessoal, quem também falou do São Paulo aí foi o pessoal do Puxeta, no programas aí do ESPN, vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram, que tá bem interessante também essa parte aí
a qual eles falam do São Paulo. O São Paulo, por exemplo, não tem o Enzo, joga o Patrick Tem Lanza. opções, né? É incrível. Aí é um problema, Tem opções. né? Não ter, Sim. não ter o Enzo jogar o Patrick Lanza é um problema, mas pelo menos volta o Luciano, volta o Cedric na direita, Sim, dá uma tem alguns equilibrada. setores Mas é um importantes. elenco mais deficitário. Qualquer desfalque é um problema maior. Ô, Diego, vou te falar uma coisa. Antes de você falar, vamos relembrar o que o Crespo falou nesse retorno dele ao São Paulo quando encarou o Flamengo. Ele deu uma entrevista falando essa sobre sonora é boa, enfrentar o Flamengo e nossa produção resgatou. Sabemos perfectamente que no, gracias a Dios, no todos los días vamos a jugar con Flamengo no Maracaná. Sabemos que nem todos os dias iremos jogar contra o Flamengo no Maracanã, mas vai enfrentar o Flamengo na Vila Belmiro, hein, Diego? Pois é, Crespo. Nem no Morumbi você vai jogar com o Flamengo, hein? Que situação, né, cara? São Paulo é péssimo, mas queria destacar o que o Fabrício falou. O Flamengo, só se tiver 15 desfalques ele vai estar prejudicado. É o melhor elenco do Brasil. O São Paulo, com poucos desfalques, já fica muito prejudicado, né? Então o Flamengo, cara, pra mim é muito favorito nesse jogo. Situação do estádio, o elenco, a reposição, a situação atual do time brigando pelo título. O São Paulo também tá começando a viver um momento melhor. Ganhou 2 jogos, confrontos diretos aí agora, Bahia e Vasco. Mas pra mim é um jogo totalmente, ó, que a produção colocou aí. Chegou a hora, gente. Do nosso Hot Takes do Pocheta. Estão preparados? Bora. Vamos Eu lá? Eu quero saber do Dimas Então depois tá, quem hein? corre Não dá mais pra ficar risco em de cima do perder muro. pontos, se é o Flamengo ou se é o Palmeiras. Colocaram até as minhas iniciais aqui. Eu vou ter que participar, gente. É sério isso? Vamos Todo para a mundo. primeira. Produção até comparou, mas elenco do Fla é infinitamente superior. Posso começar? Sim. Pode. Não, acho que eu vou ser a última. A última? Você é a última. Outro patamar. Vamos começar com o o FB Fabrício. ali, pode botar o FB no realmente outro patamar. Não. DG também. Então tá. Assim? Sem pensar? Sim. Não, eu também. Pra mim não tem a menor comparação. Não. A menor comparação. O Fabrício resumiu tudo no comentário dele. Eu vou falar uma diferença é coisa. abissal. Exato, né? A gente tá falando de elenco e não dos 11. Mas também se for falar dos 11 hoje... Se falasse Flamengo- dos 11, do São Paulo competir um pouco, a gente podia Infinitamente até não, conversar. Porque o São Paulo, apesar, é um Mas- time que compete ainda. Mas de A elenco. gente tá falando de elenco, né? O São Paulo tem, por Então exemplo, tá. um desfalque que a gente nem põe nessa conta, que é o Caleri. Exato. Né? Então tá. Então aqui tá decidido, né? Todo mundo realmente é outro patamar. Então vamos para o próximo, produção. Bora lá. Flamengo agradece muito por jogar na Vila Belmiro. A gente falou sobre isso Vai, já. Dimas. Facilita. O Morumbi é a casa do São Paulo, pode colocar 50, 60 mil pessoas, onde o São Paulo está acostumado a jogar. A Vila Belmiro é um campo neutro. É a mesma coisa, a mesma situação. Facilita facilita muito a vida do Flamengo, porque jogar no Morumbi seria outra partida, né? Além de ser outra Facilita cidade. né? demais. Facilita. Pra mim, o Flamengo, quando joga em outros lugares aí, sempre tem torcedor do Flamengo. Exato, sempre tem. Bom, eu também. Facilita demais porque o São Paulo é forte Pô, jogando não no vamos Morumbi discordar com de apoio nada, da hein? torcida. Não, vamos discordar. A próxima eu vou discordar do Vamos Dimas. ver, Vamos ver, então. próximo. Vamos ver o que vem aí. Então deixa eu voltar primeiro, aí você vai na outra. Ganhar Isso. do Fla seria o maior feito de Crespo na temporada. Essa é Eu vou polêmica. começar. Não. Pra mim, o maior feito do Crespo na temporada seria ganhar a Libertadores. Ok. Fabrício. Como ele não ganhou a Libertadores, ganhar do Flamengo seria o ponto alto do Crespo no São Paulo. Já, vamos na Não, realidade. peraí, né? seria... Não, a produção tá falando... É verdade. É o que já foi. O que já Entendeu? Então, foi. assim, ó, ganhar do Fla seria No o maior profissional, feito? Sim. Eu tenho que desconsiderar a Libertadores, é a partir de agora. Porque agora tem 5, Mas 6 você não jogos. pode Até mudar o agora. voto. Não vou mudar. Pra mim, o maior feito Se do mudar, eu Crespo mudo. seria colocar o São Paulo como campeão da Libertadores nesse momento do clube, esse momento destruidor do mas clube. O é até momento agora, atual pelo já que eu entendi. passou. Já foi eliminado, não tem opção. Agora, seria o maior feito do Crespo na temporada? Vencer o Flamengo? Tá brigando pelo Eu título? acho que colocando os Jogando desfalques na que Vila ele tem, Belmiro? jogando Vou na até Vila tirar aqui, Belmiro, ó. no momento em que o São Paulo, é verdade que venceu o Vasco da Gama na última rodada, mas vinha tropeçando e precisando. É uma vitória para afirmar o São Paulo na tabela de classificação como um time que pode até sonhar com uma vaga direta na Me fala Libertadores. uma coisa, São Paulo e Corinthians vai ser daqui a pouco, é aonde? Na Neoquímica Arena. Não vai ser. Pra mim, o maior feito é ganhar do Corinthians na Neoquímica Arena. O maior feito É. do Crespo seria ganhar do Corinthians na Neoquímica Arena. Então é. tá, porque até então Clássico vai ser um tem duelo mais- direto. clássico tem Vale mais isso, peso. produção? Seria a primeira vale. vitória Pô, do você São não pode Paulo. jogar Que é pra só o que trás, foi hein, pra feito frente. até agora. Então eu vou Eu colocar. entendi que é só o que foi feito até agora. Então, beleza. Não, Sem pensar no futuro. Seria... Nem O o maior passado, feito nem o seria futuro. classificar pra o Libertadores. Dimas pra mim é está não, tá? causando. Produção, é o que será feito daqui pra frente? Vale o que já Eu aconteceu? acho muito mais Vamos difícil pro explicar Crespo melhor. ganhar do Santos na Vila Belmiro do que ganhar do Corinthians na Neoquímica Arena.
Acho muito mais difícil. Então é verdade, seria o ponto alto do treinador. Ah, tá bom. Pra mim é só o que ele fez até agora. Se ele já fez alguma coisa maior desde então que ele chegou vai. no São Paulo, então eu vou ter que ir junto com o Fabrício. Ninguém aceitou meus argumentos Dimas, diferentes. Seu argumento de vencer o Corinthians na Neoquímica Arena foi aceito. Foi aceito? Tá aqui, então ó. tá bom. Obrigado. Tá, então E beleza. seria uma vitória inédita, jamais o São Paulo ganhou do Corinthians em Exatamente. campeonatos brasileiros. Ah, na tá. Neoquímica Arena. Ganhou no Foi no Paulista. Paulista, né? É. A vitória foi no Paulista, quebrou o tabu. Fabrício, e você? Pra mim, seria o ponto alto, sim, do treinador. Ganhar do Flamengo Ganhar essa do noite. Flamengo é um time muito mais Ok. gabaritado do que o Corinthians, jogando fora de casa, então seria um maior feito. E mesmo o Flamengo com esses desfalques. Ah, com vai certeza. valer. Venceu o Flamengo, mas o Flamengo tava desfalcado, se o torcedor falar. Desfalque e Flamengo são duas Que não palavras que não conversam. Não, e eu Entendi, digo- já Elas andam explicou. de forma paralela. E eu né? digo mais pra passar pro Diego. Pra mim, o maior feito dele é evitar que o São Paulo, com todos os problemas que tem, não brigue contra o rebaixamento. Né? Então, pra mim, ele Exatamente. mantém o São Paulo competitivo e... Já entendi que pra você é importante o jogo dessa noite, mas calma aí, né? Calma aí. Tem coisas a mais pra acontecer. Diego, você. Pra mim é importante ganhar do Flamengo, até porque pra mim... E aí, pessoal, o que vocês acham aí? Será que o Crespo vai conseguir aí dar um nó tático no Flamengo e sair vitorioso, né, dessa partida de logo mais contra o time do Flamengo dentro, né, da Vila Belmiro? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui no nosso vídeo. Mais uma vez, não sei quem teve essa ideia ridícula do São Paulo ser mandante na Vila Belmiro. Então, houve momentos maiores, eu acho, né? Podem ter momentos maiores, ainda não aconteceram esses momentos. Então, vou pôr calma produção. O Corinthians Calma, podia ter produção. liberado a Neoquímica Arena, a Lili pode apurar depois. Gente. Por que não rolou essa conversa? Porque não é grama sintética, eles poderiam jogar na Neoquímica Arena. Você tá rindo. Não, é Tá verdade. falando que você tá rindo. Isso Não, aí- é verdade. Já que não pode jogar no Pacaembu e no Ó, Allianz Parque, na década de o Canindé 80, tá em reforma. Na década de 80, se tivesse o uma Corinthians relação jogava amistosa, no Parque Antártico, jogaria lá. e depois Sim. jogava no Morumbi. Hoje em dia isso não existe mais. É difícil. Hoje em dia é Você difícil tá rindo. liberar a Pedro. Você casa falou pro, rindo já. Não existe pra um dos isso. maiores rivais. Eu vou no... É verdade, seria o Infelizmente, ponto isso alto não do existe. treinador, tá, gente? Eu vou Infelizmente. porque vencer o time, um dos melhores times, um dos melhores elencos, né, do Brasil, e que ainda tá brigando por título, pra mim, seria, assim, o ponto alto, até porque o São Paulo vem nessa sequência. Temos mais um? Mais um, vamos lá. Vaga na Libertadores não apagaria decepção pela temporada do São Paulo, mas tá polêmica demais a produção hoje, hein? Vai, Dimas. Pra mim é fácil essa, se a produção aceitar meus argumentos, né? Porque Tá eu vi que bem, tá vamos lá. meio- Não importa, o ano foi ruim, até porque se o São Paulo conseguir uma vaga na Libertadores, não vai ser direto. Vai ser na fase preliminar. A fase preliminar, no momento que o São Paulo vive, ele é muito mais perigosa do que um presente. É a chance de você ter uma crise em fevereiro inimaginável, assim. Porque não é fácil passar de duas fases preliminares. Antigamente era uma só, você concentrava, passava. Agora tá cheio de time brasileiro caindo. Toda hora você vê time brasileiro Clube que caindo. tem história na Libertadores. Oi? Tem que Tem pensar história, mas que o próprio São Paulo já caiu pra Libertadores, a gente não pode esquecer. Pro Tadieres, Então, né? nesse momento, com o São Paulo mal, não podendo gastar, não podendo contratar, com problemas internos sérios, jogar a fase preliminar não é fácil, é uma pressão, não é um presente. Então, pra mim, nem apagaria a temporada ruim. Sério? Concordo com o relator, até porque o São Paulo teria 2 datas a mais, né? O brasileiro começa no dia 28 de janeiro. Destrói um calendário A de ano pré- de Copa no Mundo. A pré-Libertadores, eu não sei exatamente em que data seria em janeiro, mas concordo com o Dimas. Não importa, o ano realmente foi ruim de São Paulo. Então tá, mas assim, foi um investimento tão grande assim pra essa temporada, pra ter uma decepção tão grande? É que São Paulo foi eliminado por um time da Série B na Copa do Brasil. São Paulo foi eliminado por um time que tomou 4-0 do Palmeiras aqui e o São Paulo não conseguiu fazer nenhum gol nesse time. São Paulo fez 0 gol contra a LDU em 2, teve muitas chances e tal. Então, é uma temporada. E o São Paulo é um time tradicional em Libertadores da América, não é uma eliminação comum. A torcida do São Paulo sentiu demais a eliminação. Então, eu fico com essa, não importa o que aconteça daqui em diante, o ano realmente foi ruim. Acho que pela história do São Paulo na Libertadores é decepcionante pro torcedor mesmo, pra você, Diego. Estou com meus amigos. Pra mim, o São Paulo é muito grande pra jogar pré-Libertadores. É tradicional, um dos maiores clubes da Libertadores. Sim. E se contentar e comemorar uma classificaçãozinha aí pra pré-Libertadores não dá. E Então, vamos acho ser que o ano foi sinceros, bom. né? A gente tá vendo o Mirassol pegar vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Apesar do Mirassol ter um calendário muito mais fácil, o São Paulo vai pra Libertadores porque tem 8 vagas, 7 vagas, 9 vagas, dependendo do que acontecer. Não tá indo porque ele fez um campeonato brasileiro competente. Ele iria Ele tá preferir indo um porque G8. tem vaga a rodo pra todo mundo, exato. Vamos lá, tem o copo meio cheio e o copo meio vazio, né?
Tem outras equipes também no Brasileirão que agora estão começando a ter aquele gás para tentar beliscar uma vaga em pré-Libertadores ou Libertadores, o que seja. Para mim, a classificação amenizaria, sim, o clima, até porque se o São Paulo vence essa noite, o Flamengo seria um grande feito aí num ano que parecia arruinado. Inclusive, o São Paulo tá pensando, sim, em investir para a próxima temporada. Sei que a situação financeira é ruim, mas, por exemplo, o Tapia e o Enzo Dias, São Paulo tá trabalhando aí para contratar de vez, né? Contratar de vez, os dois estão com o empréstimo do River Plate. Então, eu acho que, assim, eu colocaria a classificação, amenizaria, sim, o clima. Então, vimos aqui que concordamos em quase tudo, mas não tudo. Mas agora eu quero falar sobre a disputa entre Felipe Luiz e Hernan Crespo, né? A gente acabou de falar sobre essa temporada complicada do São Paulo, Diego, e uma temporada que, se você compara temporada do Felipe Luiz e temporada do Hernan Crespo, o que você pode falar entre os dois? São coisas bem diferentes, né? Primeiro que um treina o Flamengo, que tem o melhor elenco do Brasil, e é uma primeira temporada fantástica, né? Não me lembro de um técnico num primeiro ano de carreira ter feito algo parecido. Difícil. É difícil. O Crespo voltando pro São Paulo aí, ainda tá entre altos e baixos, agora tá num momento, começando a ter uma alta, 2 vitórias seguidas, acho que não dá pra comparar uma coisa com a outra, entendeu? O que o Felipe tá fazendo é meio que incomparável, o que o Felipe tá fazendo no Flamengo é meio que incomparável, né? Assim, como eu falei, é um técnico novo, apesar de ser um técnico que domina o elenco ali, porque jogou no clube, estava ali no time de juniores ali, fez um bom trabalho, mas é um técnico que tem moral, tá sendo espetacular o trabalho que ele vem fazendo, e o Crespo ainda tá se reerguendo num clube que é complicado politicamente, complicado financeiramente, é um clube que tem várias questões, como essa da Vila que a gente acabou de trazer durante o programa, é um clube, São Paulo é muito difícil trabalhar no São Paulo, e o Felipe Luiz está num Flamengo que tem sido mais fácil trabalhar, por tudo que tá conquistando, então acho que não tem comparação, não dá pra comparar o trabalho. O Crespo até questiona algumas escolhas, principalmente insistência com Rigoni, algumas situações, tudo, mas assim, o Crespo ele chega num clube pra pagar incêndio, né? Poderia que ele já conhece, que né? ele já conhecia o clube e tudo. Poderia ter feito um trabalho um pouquinho melhor nas escolhas, principalmente contra a LDU, no jogo de volta, quando ele coloca o Rigoni aberto na direita. Eu questiono algumas questões, mas o São Paulo criou chance para ganhar aquele jogo, Sim. de qualquer maneira, perdeu as oportunidades. E eu acho que o grande mérito do São Paulo atualmente não passa pelo técnico, passa pelo caráter dos jogadores. Eu acho que o São Paulo tem um elenco de caráter. São jogadores, você citou Enzo e Tapia, para mim são jogadores médios, mas com uma entrega, com responsabilidade, com caráter. O Luciano gosta do São Paulo, o Lucas gosta do São Paulo. São jogadores que entendem a camisa do São Paulo, apesar das limitações deles e do próprio clube. Quem também falou aí a respeito do São Paulo foi o pessoal aí do Sport Center dessa noite. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram, que eles trouxeram bastante, né, análise aí, bastante novidade também aí, direto do CT de São Paulo. Vamos dar uma olhadinha que tá bem legal. São Paulo buscando vaga na Libertadores. Já já a gente fala do Flamengo, mas antes o São Paulo, que é assunto para o meu xará, Eduardo Afonso. Fala, xará. Amigos do Sport Center, tivemos uma parte do treinamento do São Paulo aberta aos jornalistas nesta terça-feira, véspera de São Paulo e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, que será disputado nesta quarta-feira na Vila Belmiro, às 21h30. Deu para perceber nesta atividade que Cédric, pelo segundo dia seguido, participou da atividade sem restrições e passa a ser mais uma opção do técnico Hernan Crespo. Mas o time do São Paulo ainda estará muito desfalcado para defender a 8ª colocação na tabela de classificação e tentar se aproximar do Fluminense, que é o 7º, 3 pontos à frente, 2 vitórias a mais do que o tricolor paulista. O Luciano volta de suspensão, o Mike é uma opção na lateral direita, também voltando de suspensão, mas Enzo Dias e Alan Franco estão fora. Para a vaga de Alan Franco, Ferrarese é a primeira opção, Rafael Tolói também pode entrar. E para a vaga de Enzo Dias, o único lateral esquerdo à disposição é Patrick Lanza, já que o Wendel está entregue ao departamento médico. Com a volta de Cédric, são 9 jogadores vetados e 2 suspensos. O São Paulo vai continuar com um número enorme de atletas sem condições de jogo nessa partida diante do vice-líder do Campeonato Brasileiro. Rafael no gol, Ferrarese, Arboleda e também Sabino.
Nas alas, Mike ou Cedric, e na esquerda, Patrick Lanza. No meio de campo, um time mais conservador, com Pablo Maia, com Marcos Antônio e também com Bobadilha. Em que pese o gol marcado, Luiz Gustavo deve ficar no banco de reservas. E no ataque, com a volta de Luciano, ele e Lucas Moura devem formar a dupla de ataque do São Paulo em busca da terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro. O São Paulo acertou, né, o aluguel do Morumbi, uma série de shows, então vai jogar na Vila Belmiro. Quero saber do Elton, isso pode pesar contra o São Paulo, não estar na sua casa, no seu local conhecido, onde também costuma levar muita gente, a Vila Belmiro, se tiver ali 15 mil pessoas, já é casa cheia, né? Daqui a pouco eu te faço uma pergunta sobre o Flamengo, mas começar com esse enfoque no mandante. Eu acho que pesa, Edu. Claro que você jogar no Morumbi é diferente de você jogar em qualquer outro estádio, maior ou menor, né, mesmo como mandante, né? Você manda o campeonato inteiro, a temporada inteira no seu estádio, e no momento crucial, onde o São Paulo se aproxima, né, dos primeiros colocados na disputa ali por uma vaga na Libertadores, você não joga na sua casa, por mais que seja na Vila Belmiro, que o deslocamento, né, seja menor para o torcedor do São Paulo, se fosse para Brasília, se fosse para outro estado, né? Mas é claro que isso pesa bastante. Menos gente, né? Fica aquele clima de alçapão, obviamente, mas o Morumbi ele tem também essa atmosfera favorável para o São Paulo, e o São Paulo conquistou os grandes títulos da sua história, inclusive no seu estádio. Eu acho que isso pesa bastante, Edu. Pois bem, pessoal, tá mais um vídeo, né? São Paulo que hoje vai enfrentar o time do Flamengo dentro da Vila Belmiro. A gente sabe de tudo que está acontecendo aí nas entrelinhas do São Paulo para, né, esse jogo ter sido levado para a Vila Belmiro. Mas e aí, o que é que vocês acham? Qual a sua opinião, né? Qual a possibilidade de vitória do time do São Paulo, né? Gente que torce para o time do São Paulo, né? Não podemos desacreditar em momento algum do nosso time, né? O São Paulo que não vinha, né, em grandes sequências, mas conseguiu ali 2 vitórias consecutivas, a última contra o time do Vasco. Então, querendo ou não, o Flamengo vai ter muito trabalho, né, para enfrentar o time do São Paulo, né? Se viesse naquela outra sequência de três derrotas consecutivas, a gente poderia até estar um pouco desacreditado, mas agora que o São Paulo vem de 2 vitórias consecutivas, a gente, né, querendo ou não, acredita sim que o São Paulo pode aprontar aí para cima do time do Flamengo. Lembrando que essas 2 vitórias foram contra aí o time do Bahia e o time do Vasco, então a gente sabe, né, das dificuldades que foram essas vitórias. Então a gente sabe que o São Paulo está um pouco melhor, está com mais gás. Então, né, o São Paulo que está brigando ali por uma vaga na pré-Libertadores ou até mesmo Libertadores, a depender, né, a gente já sabe que vai abrir mais uma vaga, né? Então o 7º colocado irá para a pré-Libertadores, o 5º vai para a Libertadores. Então, né, a gente sabe e vê que o São Paulo tem total condições de beliscar aí, né? Lembrando que hoje o São Paulo está 4 pontos atrás do 6º colocado, né? Então o São Paulo pode beliscar aí no mínimo uma pré-Libertadores, mas para isso o São Paulo tem que se empenhar em todos os jogos, ativar o modo final em todas as partidas, para assim no final do ano a gente estar comemorando aí, infelizmente ou felizmente, apenas uma vaga na pré-Libertadores ou Libertadores de 2026, porque aí também já é um recomeço para o time do Tricolor. Mas e aí? O que é que vocês acham? Qual o seu palpite para essa partida entre São Paulo e Flamengo, hoje às 9h30 da noite? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, e se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!